Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Esse vídeo eu vou começar de uma forma diferente. Vou falar de uma lenda turca, um pouquinho da filosofia grega e, claro, da filosofia africana. A ideia não é a de comparação e nem a de valorização de uma em detrimento da outra, mas de um entendimento sobre formas diferenciadas de compreendermos a justiça e a divisão de bens e de produtos, pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Nasruddin é um personagem do folclore da Turquia. Ele é um mulá, que em árabe significa mestre. É um herói curioso, parece ingênuo, mas é mais esperto do que todo mundo. Alguns dos contos dele são dignos de um verdadeiro sábio oriental, com enigmas lógicos e soluções mirabolantes. Outros são casos de simpática malandragem e de confusões que só se resolvem com esperteza. Mas vamos ao conto. Na Turquia, 3 crianças ganharam doces do cozinheiro real do califa. Receberam presente muito felizes e depois começou uma briga. Como é que elas iriam dividir aqueles doces de uma forma que fosse justa? Nesse momento estava passando por lá o mulá Nasruddin, o grande Nasruddin. E o menino chama. Nasruddin pergunta: o que vocês querem, crianças? Nós queremos dividir esses doces em 3. Você pode ajudar a gente? Nasruddin responde: vocês querem que eu faça a divisão segundo a lei dos homens ou segundo a lei de Deus? Os meninos respondem rapidamente: de acordo com a lei de Deus, é claro. Ele fala: tá bom, então me dá todos os doces. Os meninos dão os doces para Nasruddin. Ele pega todos os doces e dá uma grande quantidade para um menino, um único doce para um outro menino e o outro ficou sem nenhum doce. Os meninos reclamam: mas o que é isso? Que divisão foi essa que você fez? Ele responde: bom, vocês pediram que eu dividisse os doces de acordo com a lei de Deus. Deus dá muito a alguns e pouco a outros, e nada ao resto a Deus. Vocês acham que a divisão foi feita de forma justa? Mas o que é a justiça? Meus anjinhos e minhas anjinhas, etimologicamente falando, o conceito de justiça pode ser entendido como uma particularidade do que significa ser justo e correto. Aristóteles, que era um filósofo grego super importante, escreveu uma série de obras que falavam sobre ética, política e moral. E ele pensa a justiça sob 2 formas: a distributiva e a corretiva. A justiça corretiva, ela se estabelece a partir de uma igualdade aritmética e prevê a igualdade absoluta. Se o Nasruddin fosse dividir os doces a partir desta filosofia, ele dividiria os doces em partes absolutamente iguais entre os meninos. Bom, mas Aristóteles pensava na justiça distributiva, onde a repartição se daria a partir dos méritos de cada indivíduo. Quem tem mais méritos recebe mais, quem tem menos recebe menos. E aí o Nasruddin teria que buscar os méritos dos meninos para fazer a distribuição dos doces. Ah, mas o Aristóteles também achava que a justiça não é necessariamente o que a lei diz. E se a lei não disser nada sobre um assunto, surge um problema e não tem uma lei que trata aquele problema. E tem mais. E se a lei estiver errada? Lei errada? Meus lindinhos e minhas lindinhas, quantas leis antigas ficaram obsoletas, desatualizadas pelo tempo, ou que não são e que nunca foram adequadas? Eu vou dar um exemplo. A escravidão era uma possibilidade prevista em lei. Ela era legal. Nem por isso a escravização de seres humanos é correta e essa lei não era justa. Então a gente não pode ficar apenas com a lei. Vamos pensar numa maneira justa de distribuir os doces. Qual será o jeito mais justo?
Ah, mas quando a gente fala em distribuição de doces de criança, a gente imediatamente lembra do dia de Cosme e Damião, 27 de setembro. Como começou esse hábito? Quem foram esses santos? O professor Aguinaldo Cuoco Portugal nos fala um pouquinho dessa história. Ele fala que na religião católica, Cosme e Damião eram dois irmãos gêmeos. Eles eram considerados curandeiros, médicos na comunidade em que eles viviam. E não tinha nenhuma ligação entre os irmãos gêmeos e as crianças ou a distribuição de doces. Essa prática ela veio com a associação que os escravizados fizeram de Cosme e Damião e a orixás da Umbanda e do Candomblé, os Ibejes. Na época da escravidão aqui no Brasil, existia muita repressão aos cultos de origem africana. O preconceito existe até hoje. Mas era assim, ó. Para que os negros conseguissem adorar as suas divindades, o que é que eles faziam? Associavam a algum santo católico. E foi isso que aconteceu com São Cosme e São Damião. A Tânia Bispo, da Casa de Oxumaré, nos conta a história da divindade Ibeje. A palavra Ibeje, ela vem do Yorubá. Ibe significa nascimento, Ji, 2. E aí, é assim, ó. A divindade Ibeje é confiada a proteção não apenas dos gêmeos, mas de todas as crianças. E tem um Itã que fala de uma mãe que teve problemas na gravidez de gêmeos. E ela tinha muito medo que os filhos dela não nascessem com saúde. E aí ela fez uma promessa para Oxum, que se os filhos dela nascessem, seria doado uma comida de axé, um caruru completo. E aí, né, durante a festa onde se oferece o caruru, as crianças comem primeiro, antes de todas as outras pessoas. Investe-se a ordem hierárquica costumeira que alimentava primeiro os mais velhos para depois os mais novos. Nesses festejos, primeiro os mais novos se alimentam e depois os mais velhos. A religiosa explica pra gente que como o Ibeje é considerado como representante das crianças e dos doentes, e como as crianças gostam de doces, surgiu a tradição de dar doces para as crianças. Mas vamos voltar a pensar em divisão e justiça. Gente, vamos combinar. Na história de Nasrudin, Deus dividiu os doces de uma forma muito desigual. E aí a gente pode pensar em substituir a palavra Deus por universo, natureza. Spinoza, que foi um filósofo racionalista holandês, um dos mais importantes da filosofia ocidental moderna, ele sugere que Deus é a natureza. E aí eu fico pensando como o universo distribui os seus recursos. De forma igualitária? Não. Em alguns locais tem muita chuva. Em outros, quase que não chove. Tem lugar que é muito frio, em outros, muito calor. Tem alguns locais com temperatura amena e terras extremamente férteis. Em outros locais, as terras não são férteis e existe a necessidade de muitos recursos para que elas sejam produtivas. Bom, mas vamos voltar a pensar na história da repartição dos doces. Eu adoro doce. E vocês? Bom, é assim, ó. Tem uma festa de aniversário, 10 crianças brincando e um pedaço de bolo para dividir entre as crianças. O que é que a gente faz? Divide o bolo em pedaços iguais, 10 pedaços, dá um pedaço para cada criança e tudo certo, dividido de forma justa, justíssima. Será mesmo? Bom, vem uma criança e fala assim, olha, eu sou anêmico, então por isso eu mereço um pedaço de bolo maior. Vem outra e diz assim, eu ajudei a fazer o bolo, eu quero um pedaço maior. Vem outra e diz assim, eu sou grande. Gente grande precisa de mais comida, eu preciso de um pedaço maior. E aí vem outra e diz assim, eu tenho diabetes. O bolo foi feito com açúcar, eu não quero um pedaço de bolo. Ferrou, né, galera? Qual o critério que a gente vai utilizar para que a divisão seja justa? A discussão sobre a justiça, ela passa por esses paradoxos, por esses meandros. O que configura uma sociedade justa? O Immanuel Kant, que é um filósofo prussiano,
do século XVIII, que era um homem inteligente, bondoso, sagaz, gentil. Ele era também extremamente metódico, ele tinha horário para tudo. E ele seguia tão fielmente os horários dele que as pessoas acertavam os seus relógios a partir da caminhada que ele fazia. Bom, é claro que nessa época não tinha celular pra gente ver a hora, né? Mas beleza, vamos voltar para o Immanuel Kant. E aí ele nos diz: tudo que não puder contar como fez, não faça. Ou seja, tente fazer o certo. Parece fácil, mas não é fácil necessariamente. Agora, vamos pensar um pouquinho no Brasil colonial, durante o reinado de Dom João VI. Tinha uma quadrinha muito espirituosa que dizia assim: quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e mais esconde, passa de barão a visconde. A justiça aqui naquela época era feita de forma igualitária? Acho que não, né? E hoje, ela é igualitária? Mas, meus amores e minhas amoras, vamos voltar um pouquinho para a África. O panteão egípcio do Kemet, que era a forma como eles denominavam o território que eles viviam, ele é um dos mais emblemáticos e marcantes dos povos da antiguidade. E ele tinha muitas divindades com funções diferentes, com símbolos diferentes. E dentre os muitos deuses que eles tinham, tem uma que se destaca por conta da sua função, a deusa Maat. Ela surgiu quando Ra se levantou das águas de Nun, o caos. E por isso ela foi descrita como uma filha de Ra. Às vezes ela era considerada como esposa de Thoth, o deus da sabedoria. Mas, meus anjinhos e minhas anjinhas, Maat é muito mais do que uma divindade. Ela é uma ideia, ela é um conceito de justiça, honestidade e integridade universal. E ela era responsável por manter a harmonia e o equilíbrio tanto no universo como na sociedade kemetiana. E esse conceito ele era tão importante que se tornou um dos pilares da religião e da filosofia de Kemet, que alguns por aí chamam de Egito. Mas Maat também era aplicada na vida cotidiana. As pessoas desde cedo, elas eram ensinadas a agir com honestidade, respeito e tolerância. E esses valores, eles eram considerados fundamentais para manter a harmonia entre os indivíduos e do universo. E para fecharmos o nosso propósito metafórico de divisão de doces, ou melhor, de pensar como uma sociedade pode de fato ser justa, vamos falar de Ubuntu e Ukama. Ubuntu e Ukama formam uma cosmovisão africana de inclusão e interdependência vital. E aí, gente, Ukama está conectado com Ubuntu. Ubuntu, eu sou porque tu és, que resgata a essência de ser de uma pessoa com a consciência de que ela faz parte de algo maior e coletivo. E o Kama traz para o Ubuntu a afetividade. E de uma afetividade que é levada a um outro patamar, que é uma afetividade entre os seres humanos e uma afetividade que é ligada também com a natureza que rodeia esses seres humanos. Assim, a gente pode pensar em uma sociedade justa como aquela que, mais do que igualitária, trata de forma afetiva os seres humanos e a natureza. Porque a gente faz parte de um todo. Porque é o indivíduo, é o coletivo e é o espaço em que nós vivemos. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até esse momento. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Que o afeto esteja sempre presente na vida de vocês. Muito axé para todos nós. Um grande beijo
e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!